Não perca essa oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de 2 Reis 7. Irmãs, a Sabrina passou para mim, eu vi aqui, né? Envia-me a mim, Isaías falando, foi chamado profeta, mas ela não passou o tema, ela só falou, eu fui chamada e você fala onde o Senhor te direcionar. Eu sou meio diferente, irmão. Deus coloca umas coisas na minha cabeça um pouco diferentes. Tá? Aleluia. 2 Reis 7. Podemos ler? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, se o Senhor, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não correrás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e tenhamos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Podeis assentar. Aleluia. Eu fui chamada. É um tema complicado, porque nós passamos os nossos dias de cristão perguntando ao Senhor: para que fomos chamados? Qual é o meu chamado? Eu fui chamada para quê? Eu fui chamada de que forma? Às vezes, e eu gostaria que você gravasse comigo uma frase e repetisse, dizendo assim, eu fui chamado para que se cumpra através de mim a promessa de Deus. Gravaram? Eu fui chamado para que se cumpra em mim, através de mim, a promessa de Deus. Vamos lá, no 3. Eu fui chamado para que se cumpra através de mim a promessa de Deus. Você entende o que você falou agora nesse momento? E eu fiquei pensando no eu fui chamado. Eu vejo Davi sendo chamado para ocupar o lugar de Saul no reino e se tornar rei, liderar exércitos. Eu vejo Jeremias ser um profeta, Isaías um profeta que anunciou, Isaías anunciou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Que coisa linda, que chamado lindo. Eu vejo Gideão com 300 homens ganhar uma guerra enorme, uma batalha, ele liderando. Que chamado lindo, que chamado lindo. Só que às vezes eu olho para mim e não vejo esse exército todo para eu estar liderando. Nos meus olhos carnais, eu não vejo um trono me esperando para eu ter um reinado. E a gente fica se perguntando, Senhor, para que eu fui chamado? Filma, depois você me passa. Aonde eu me encaixo? O que eu posso fazer? E eu lendo essa passagem desses 4 leprosos,
se cumpriu através dele uma promessa, uma palavra que o profeta Eliseu tinha dado. Havia na cidade ali de Samaria, Samaria foi cercada por um exército inimigo, o exército da Síria, um exército poderoso. Esse povo de Samaria, eles foram cercados por causa da desobediência que o povo estava passando. E eles foram cercados de tal maneira que eles não podiam comprar nem vender. Ou eles foram vender cabeça de boi, pombos, por dinheiros que eles não tinham. Aliás, eles teriam que comprar por dinheiros que eles não tinham. Houve uma fome tão grande naquele lugar, tão grande, que a passagem bíblica vai nos dizer que uma mãe chega ao rei e diz assim: Senhor, eu e ela fizemos um trato. Vamos cozinhar o meu filho para que a gente coma e depois a gente cozinha o seu filho. Olha onde chegou a fome. Aleluia. Está na passagem, irmão. E quando ela cozinhou o filho e comeram o filho, ele já estava fazendo canibalismo, de tão dificuldade que estava passando. E o rei ficou tremendamente triste. E pediu a cabeça de Eliseu. Porque é engraçado, né? Mesmo no meio da tempestade, sempre um profeta no meio. E eu tenho certeza que Eliseu não passava fome. Porque quando a gente é diferente, Deus sustenta. Quando a gente é do Senhor, Deus sustenta. No meio da diversidade, no meio daquela fome, ainda há profeta e Deus sustenta. Aleluia. Escolha ser um profeta no meio da diversidade. Escolha ser aquele que ouve a voz de Deus no meio da adversidade. E o profeta agora vai dizer: não esquenta não, essa fome aqui amanhã acaba. E o rei tinha enviado um amigo dele, se fala que era a mão do rei, né? O braço direito do rei, para falar com Eliseu. E ele duvidou. Ele duvidou a ponto de dizer: nem se Deus, eu acho que nem se Deus abrir a janela do céu, vai ter tanto mantimento para matar a fome do povo. Irmão, a gente pode duvidar até um do outro, mas a gente não pode duvidar de Deus, não. Se Deus falou que vai fazer, irmão, Ele vai fazer. E eu sei disso, porque Deus fez coisas na minha vida que eu jamais imaginaria. Porque pelas minhas condições eu não teria como fazer aquilo. E Deus fez. Deus cumpriu na minha vida coisas maravilhosas. E Ele cumpre na sua. Ele cumpre na sua. E o interessante é que o profeta lança uma palavra. E agora Deus vai agir. Como que Deus vai agir? Vai descer o maná do céu igual lá no Moisés, o povo no deserto, vai cair o maná do céu, vai cair a carne. Como que Deus vai fazer? Deus vai usar 4 leprosos. Aleluia. Que eu aprendo isso. Que Deus use a gente bem, irmão. Deus usa a gente na nossa dificuldade, Deus usa a gente na nossa lepra, Deus usa a gente, irmão, para se cumprir aquilo que Ele falou, irmão. Deus usa você. Deus não precisa de um profeta que já está cheio, que já está grande, não. Deus pega um pequenininho para fazer se cumprir a promessa dele. Às vezes a promessa não foi feita para mim, mas
Então eu vou sair, vamos sair e vamos até o exército dos sírios. Vamos lá. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, o que eu aprendo com esses homens? Que eles